Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de função. Vamos falar de função afim. Introdução. Chamamos de função polinomial do primeiro grau, ou então função afim, a toda função f de R em que f de x igual a ax mais b, sendo AB pertencente aos números reais e o A diferente de zero. Então perceba que sempre que você estiver trabalhando com função polinomial do primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim, ela vai ser toda função que você consegue escrever na forma f de x igual a ax mais b. Perceba que essa função ela é uma função que depende de x, tá? Então, uma vez que ela é uma função que depende de x, o x é a nossa variável, tá? E aí você vai ver que esse a e esse b, eles vão ser constantes. Então, por isso que aqui aparece o termo aqui, ó, a e b pertence ao conjunto dos números reais, tá? E aí você vai ter aqui uma condição aqui que o seu a vai ter que ser diferente de zero, tá? Então, toda função aqui que obedece aqui a essas condições, ela é chamada para a gente de função polinomial do primeiro grau ou função afim, tá? Toda função que você consegue escrever na forma f de x igual a ax mais b, tá? Bom, o a e o b, eles recebem nomes, tá? O meu a, ele é chamado de coeficiente angular, inclinação ou declividade, tá? Então, cuidado, ó. Sempre que você pegar um exercício que vier falando do termo coeficiente angular, inclinação ou declividade, ele está se referindo, na verdade, que é o meu A. E o A é o número que multiplica o X, tá? Já o B, ele é chamado de coeficiente linear, tá? Então, o meu B é o coeficiente linear. O A, coeficiente angular, inclinação ou declividade. E o B é chamado de coeficiente linear. Importante você saber que esses dois nomes, tá? Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Eu tenho aqui, ó, funções, tá? Que é muito importante você identificar quem que é o A e quem que é o meu B. Então, vou pegar aqui minha letra A aqui, ó. Quero descobrir quem que é o meu coeficiente angular, inclinação ou declividade. Ou seja, é o número que multiplica a variável x. Então, daqui eu tenho que o meu A vale 6 e o meu B, que é o coeficiente linear, é também chamado de termo independente. É o que não multiplica x, que nesse caso aqui ele vai valer menos 4. Então, já identifiquei o coeficiente angular e o coeficiente linear, tá? Letra B. Vou identificar agora aqui, ó, quem que é o meu A e quem que é o meu B. O coeficiente angular é um número que multiplica x. Então, toma cuidado aqui, ó. Quando você encontra aqui a variável x, o número que está multiplicando x aqui, ó, é menos 3 meios, que é o meu coeficiente angular, inclinação ou declividade, tá? E o meu coeficiente linear é o termo independente que não multiplica x, que nesse caso aqui vai valer 3, tá? Letra C. O meu coeficiente angular é o que multiplica x, ou seja, menos 1,7. O meu coeficiente linear é o que não multiplica x. Nesse caso aqui, ele está representado por raiz de 3. Tá? Letra D. Eu tenho aqui que o meu A, que é o coeficiente angular, é o que multiplica x. Nesse caso aqui, ó, ele vale 3,7. E o meu B, que é o coeficiente linear, uma vez aqui que não aparece número algum, ele vai valer 0. Então, muito cuidado aqui, ó. Na minha introdução,
Eu deixei bem claro para vocês aqui, ó, que o A tem que ser diferente de zero. E aí você pode verificar em todas essas opções aqui de exemplos que o meu A realmente é diferente de zero. Eu tenho um caso aqui na letra D que o meu B é igual a zero, tá? Isso aqui não tem problema algum. Então aqui eu trouxe para você aqui 4 exemplos de função polinomial do primeiro grau, também conhecida aí como função afim. O A é o coeficiente angular, inclinação ou declividade. E o B é chamado de coeficiente linear, tá? Muito importante você saber localizar o A e saber localizar o B. Observação. Um caso particular da função afim é quando temos o coeficiente linear B igual a zero, tá? Nesse caso, a função f de R em R, definida pela lei f de x igual a ax, com A pertencente aos reais com asterisco, recebe o nome de função linear. Então, vamos entender então aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma função afim, ela é escrita na forma ax mais b, com o meu A diferente de zero. Um caso particular da função afim é quando eu tenho aqui, na verdade, o meu b igual a zero. Então, uma vez aqui com o meu b igual a zero, essa função minha aqui vai ser escrita como sendo quem aqui, ó, f de x é igual a ax, tá? E o a continua sendo diferente de zero. Só que agora, em vez de eu escrever a diferente de zero, eu coloquei que o meu a pertence ao conjunto dos números reais com um asterisco. Quer dizer que o meu a pode ser qualquer número real menos o número zero. É uma outra maneira aqui de escrever a diferente de zero, tá? Então, nesse caso aqui que você está vendo, ó, sempre que a sua função tiver o b igual a zero, ela vai receber o nome de função linear, tá? E a função linear é um caso particular da função afim, tá? Guarda isso aí que vai ser muito importante aí quando for você trabalhar com função, tá? Então aqui eu trouxe novamente aqui, ó, alguns exemplos, tá? Perceba aqui, ó, que eu vou achar o meu a, que é o meu coeficiente angular, que é o que multiplica x. Nesse caso vai valer 6. E o meu b aqui, como não tem nada aqui somado ou subtraído, ele vai valer 0, tá? Letra B. O meu a, coeficiente angular, que é o que multiplica o x, é menos 3 meios, e o meu b é igual a 0. Letra C. Coeficiente angular, que é o que multiplica x, menos 1,7, e o meu b é igual a 0. Letra D. O meu coeficiente angular que multiplica x, quando aqui não tem nada multiplicando, é o elemento neutro que é 1, tá? Então, meu a vale 1 e o meu b aqui é igual a 0. Então, perceba que em todos esses casos aqui, ó, eu tenho aqui um valor de a que é diferente de 0 e em todos eles eu tenho aqui que o meu b vale exatamente 0. Então, uma vez que o meu b vale exatamente 0, eu estou trabalhando aqui com uma função linear, tá? Aí agora eu vou te chamar agora aqui a sua atenção para o caso aqui da letra D, que é um caso aqui para a gente muito importante, tá? Nos nossos estudos aí posteriores de função, nós vamos trabalhar novamente com essa função aqui depois, tá? Então, a observação que eu chamo para você aqui é a seguinte, ó. O caso em que f de x é igual a x, essa função aqui recebe o nome de função identidade. Então, guarda isso aqui, ó. Quem que é a função identidade? É a função f de x igual a x. Em outras palavras, é uma função linear onde o a vale 1 e o meu b vale 0, tá? Então, essa função é chamada de função identidade. Muito importante para a gente ir nos nossos estudos de função, tá? Nós vamos falar agora aqui, ó, a respeito do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, tá? Bom, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, f de R em R,
dada por f de x igual a ax mais b, ou então y igual a ax mais b com a diferente de zero, é uma reta oblíqua aos eixos coordenados. Os eixos coordenados nada mais é do que o eixo x e o eixo y, tá? Bom, a minha função f de x, ela pode ser escrita na forma ax mais b, ou então, uma vez que f de x é igual a y, ou seja, nós atribuímos valor para x para achar valor de y. Então, f de x é a mesma coisa de y. Então, em vez de escrever f de x igual a ax mais b, eu posso simplesmente escrever ax igual a b. Ou seja, eu simplesmente troquei f de x por y, tá? Então, o que está acontecendo agora aqui é o seguinte, ó. O gráfico da função é uma reta oblíqua aos eixos coordenados. Em outras palavras, é uma reta que ela não vai ser paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y. Ela vai cortar tanto o eixo x quanto o eixo y, tá? Então, aqui, ó, eu trago para você aqui duas possibilidades. Perceba aqui, ó, que nesse caso aqui, ó, que eu vou chamar de primeiro caso, eu tenho aqui uma reta no plano cartesiano x, y, tá? Que ela corta aqui, ó, tanto o eixo x quanto corta o eixo y, tá? De forma análoga, eu tenho aqui, ó, um segundo caso, tá? Onde eu tenho o plano cartesiano x e y, e eu tenho uma reta aqui que ela corta tanto o eixo x quanto o eixo y, tá? E a diferença aqui dessas duas retas, desses dois gráficos, que no primeiro caso aqui, ó, eu tenho aqui uma função que ela é crescente, tá? Ou seja, quando eu aumento o valor de x, os meus valores de y aumentam. Então, quanto maior o x, maior o y, tá? E no segundo caso, eu tenho um caso aqui de uma função que é decrescente. Por que decrescente? Quando eu aumento o valor de x, perceba que o meu y aqui, ó, ele está ficando cada vez o quê? Menor, tá? Então, aqui eu tenho uma função que é crescente e uma função que é decrescente. E você pode perceber aqui que nessas duas situações, eu tenho o gráfico aqui de uma reta oblíqua. Então, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau sempre vai ser uma reta oblíqua. Então, você vai guardar isso aqui, ó. Se você tem o gráfico de uma função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. E se você vê um gráfico que é uma reta, esse gráfico representa uma função do primeiro grau, tá? Então, vamos lá. Se você tem a função f de x igual a ax mais b, essa função aqui te dá qual gráfico? Te dá um gráfico que é uma reta. Agora, se você tem o gráfico que é uma reta, esse gráfico representa uma função do primeiro grau. É importante você também aqui entender isso, tá? O comportamento de uma função polinomial do primeiro grau, função afim, é uma reta. Guarda isso aí, ó. Vai ser muito importante aí para os nossos estudos. Bom, você vai ver daqui a pouquinho comigo que o nosso coeficiente angular, inclinação ou declividade e o nosso coeficiente linear, eles vão ser muito, mas muito úteis para nós quando nós formos construir o nosso gráfico, tá? Por isso que é importante você saber descobrir quem é o valor do A e quem é o valor do B. Isso vai ser útil
quando você for fazer aí o esboço do seu gráfico, tá? Por isso que eu deixei bem claro aqui como é que acha o valor do A e como é que acha o valor do B. Bom, observação. Nós vamos falar agora aqui separadamente de cada um dos coeficientes, tá? Primeiro aqui, ó, eu vou entrar em detalhes somente do coeficiente angular, que é o meu A, que também é chamado de inclinação ou declividade, tá? O coeficiente angular A é definido como a tangente do ângulo, tá? Sentido anti-horário, formado pela reta e pelo eixo x, ou seja, o coeficiente angular ele vai determinar o ângulo de inclinação que a reta forma com o eixo x. Então, isso aqui, pessoal, é por definição. Quem que é o meu A? Coeficiente angular. Ele é definido como a tangente de alfa. Mas quem que é o alfa? É o ângulo que a reta forma com o eixo x. Esse ângulo sempre no sentido anti-horário, tá? Agora, lá da trigonometria do triângulo retângulo, eu sei que tangente nada mais é do que cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, você tem que saber que o ângulo que a reta forma com o eixo x, a tangente desse ângulo, ela é, na verdade, o coeficiente angular da nossa reta, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o primeiro caso. Essa reta aqui de azul, ó, ela forma um ângulo, tá? Que eu vou chamar aqui, ó, de ângulo alfa com o eixo x. Esse ângulo, ele é sempre no sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho um ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo, ele é um ângulo entre 0 e 90 graus, tá? Quando esse ângulo for entre 0 e 90 graus, essa função minha, ela é uma função crescente. Em outras palavras, se eu souber qual que é o valor desse ângulo, se eu utilizar aí uma calculadora científica ou uma tabela, né, de trigonometria, você vai ver que nesse caso a tangente desse ângulo ela vai ser sempre positiva. Então, uma vez que a tangente é positiva, você sabe que o seu valor de A ele é positivo, tá? Então, sempre que o seu A for positivo, você vai ter um caso do seu gráfico que é uma função crescente, tá? E aí um caso análogo é quando eu tenho agora aqui, ó, uma reta no sentido decrescente, ou seja, se eu pegar o ângulo agora aqui, ó, o meu ângulo alfa, você vai perceber que esse ângulo alfa ele é maior do que 90 graus, só que ele é menor do que 180 graus. Então, toda vez que o seu ângulo alfa for um ângulo compreendido entre 90 e 180 graus, você vai ter uma função decrescente. E aí é o mesmo caso. Se você souber o valor desse ângulo alfa, tá? E calcular a tangente dele, o valor da tangente vai dar negativa. E o que você vai concluir com isso? Uma vez que a tangente é negativa, você vai ver que esse A seu ele é negativo. Se o seu A é negativo, a sua função é decrescente. Então, o que eu quero que você saiba agora aqui é o seguinte, ó. Coeficiente angular, tá? Eu sei que ele tem que ser diferente de zero. Ser diferente de zero é ser positivo ou então ser negativo. Sempre que o seu A for positivo, você vai ter uma função crescente. E quando o seu A for negativo, você vai ter uma função que é decrescente, tá? Então, a importância do coeficiente angular é falar se a função é crescente ou se a função é decrescente. E aí, agora, um comentário agora aqui é o seguinte, ó. Você só vai, nesse caso aqui, que eu te mostrei, conseguir descobrir o valor do A se você tiver, na verdade, aqui o valor do seu ângulo alfa. Por quê?
Se você tiver o valor do ângulo alfa, você vai calcular o valor da tangente desse ângulo. E uma vez que você calcula a tangente desse ângulo, pela definição, o seu coeficiente angular é exatamente igual ao valor da tangente desse ângulo, tá? Agora eu já vou adiantar para você que vão ser pouquíssimos os casos, tá? Que você vai saber aqui o valor desse ângulo alfa, tá? Então, em vez de você calcular aqui o valor da tangente do ângulo alfa, nós vamos trabalhar aqui com a relação trigonométrica, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, tá? Mas o importante agora aqui é você saber que se o A é positivo, a função é crescente, e o A negativo, a função é decrescente. Importante você saber isso aqui também, tá? Bom, então recapitulando, o coeficiente angular A define se a reta, se a função é crescente ou decrescente. Se o A for maior do que zero, o que é ser maior do que zero? Positivo, a função é crescente. Se o A for menor do que zero, o que é menor do que zero? Negativo, a função é decrescente. Então aqui eu tenho o primeiro caso aqui, ó, que o meu A ele é positivo, a função é crescente. Tenho aqui no segundo caso o meu A, que ele é negativo, a minha função ela é decrescente. Então o A é para falar se a função é crescente ou se a função é decrescente. Bom, observação. Como obter o coeficiente angular A? Então é bom aqui você saber que eu comentei que o meu A ele é sempre igual à tangente do ângulo alfa. Então você só vai conseguir achar o A até então se você tiver o valor do ângulo alfa, tá? Mas uma vez que você não tem aqui o valor do ângulo alfa, se você lembrar lá da trigonometria, tá? Você tem aqui um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um ângulo alfa. De frente para o ângulo alfa, eu tenho aqui o cateto oposto. E aqui eu tenho o meu cateto adjacente. De frente para 90 graus, hipotenusa, tá? Então, uma forma de calcular a tangente do ângulo alfa, o que é tangente do ângulo alfa? Tangente de alfa, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, uma outra maneira de calcular aqui o valor do A é você trabalhar com o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Então, vamos lá. Sejam os pontos A e B dois pontos que pertencem ao gráfico de uma função afim. Então, perceba que eu tenho aqui valor de x e valor de y, valor de x e valor de y. Então, aqui eu estou no plano cartesiano, tá? Então, aqui eu tenho aqui, o eixo x, tem aqui o eixo y. O meu ponto A, ele tem abscissa x1 e ordenada y1. O meu ponto B tem abscissa x2 e ordenada y2. Uma vez que eu tenho aqui dois pontos, eu consigo traçar uma reta por esses dois pontos, tá? Agora vamos lá. Tracei a reta. O que vai acontecer aqui, Esse caso aqui, eu tenho uma reta aqui que ela é crescente, tá? Então aqui, ela vai formar um ângulo alfa com o eixo x, tá? E aí agora, o que você tem que lembrar aqui, Sabemos que o coeficiente angular A é dado por tangente de alfa, que é a mesma coisa que cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora eu quero que você acompanhe comigo agora aqui a seguinte continha aqui, Pelo ponto A, eu vou traçar agora aqui uma reta paralela ao eixo x. Então aqui, tracei uma reta paralela ao eixo x. Por que eu tracei essa reta paralela aqui, Uma vez que essas duas retas aqui são paralelas, tá? Eu posso falar que esse ângulo alfa aqui, vai ser exatamente igual ao ângulo A. Então, eu posso falar que esse ângulo A agora aqui,
pelo fato dessas duas retas aqui serem paralelas, eu tenho aqui retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então, esse ângulo alfa aqui vai ser exatamente igual ao ângulo A, tá? Vou traçar agora uma outra reta aqui, ó, pelo ponto B, paralela ao eixo Y. Por que eu fiz isso aqui agora? Ó? Eu consegui formar aqui um triângulo retângulo. O triângulo de vértices A, B, e vou chamar esse pontinho aqui de C. Tá? Agora, ó, eu vou determinar qual que é a distância de A até C. Então, está aqui, ó. A distância de A até C é essa distância aqui, ó, de x1 até x2. Em outras palavras, a distância de A até C nada mais é do que x2 menos x1. Vou determinar aqui agora, ó, a distância de B até C. Tá, ó? A distância de B até C, ou de C até B, que é a distância, nada mais é do que essa distância aqui, ó, no eixo Y, tá? Que nada mais é do que quem aqui, ó, y2 menos y1. Então, quando eu olho agora nesse triângulo aqui ABC, eu vou calcular agora aqui a tangente do ângulo alfa. Quem que é a tangente do ângulo alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas quem que é a tangente de alfa? Nada mais é do que a inclinação da reta, ou seja, coeficiente angular. Então, daqui eu concluo quem? Quem que é o meu cateto oposto? Cateto oposto é a distância de C até B. Quem que é o meu cateto adjacente? É a distância de A até C. E daqui eu posso concluir que o meu A, quem que é de C até B? y2 menos y1. Quem que é de A até C? x2 menos x1. Então, aqui eu acabei de mostrar para você uma fórmula, tá? Que vai nos ajudar a descobrir quem é o valor do A, do coeficiente angular, em função de dois pontos de uma reta. Então, para você descobrir o coeficiente angular, basta você pegar dois pontos quaisquer de uma reta. E aí basta você fazer y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, essa formulinha aqui, ó, que eu acabei de apresentar para você, ela vai te dar, na verdade, o valor aqui do coeficiente angular, tá? Então, em vez de você precisar do valor de alfa, você não precisa mais do alfa. Para você calcular o valor de A, basta pegar y2 menos y1 e dividir por x2 menos x1. Quando você fazer essa continha aqui, você vai achar o valor do A, que é o meu coeficiente angular. E aí agora eu vou te dar aqui agora uma dica, tá? Se você está vendo que o seu gráfico é um gráfico crescente, tá? Eu quero dizer isso aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, que você tem um gráfico aqui, ó, x, y. Você está vendo que o seu gráfico aqui é crescente. Você tem que concluir para mim que o seu A é positivo, tá? Agora, se você tiver uma outra situação que você tem um gráfico decrescente, você tem que concluir para mim aqui que o seu A é negativo, tá? Então, isso ajuda muito aqui na hora que você for resolver os seus exercícios. Muito atenção, tá? Vamos falar aqui agora, ó, do coeficiente linear B. Então, agora eu vou focar aqui ó, no B, tá? O coeficiente linear B da reta define o ponto em que a reta intersecta o eixo Y, tá? Ele é obtido fazendo x igual a zero, na função f de x igual a ax mais b. Então, o que acontece aqui, então? Ó, eu tenho a função f de x igual a ax mais b. Eu estou falando desse cara aqui agora. Para que serve o b?
ele vai falar onde a reta intersecta o eixo y. Para eu achar que ponto que é esse, basta eu fazer o meu x aqui igual a zero. Então, vou substituir aqui na minha função. Ó. Vai ficar f de 0 é igual a A, que multiplica o x, que é 0, mais B. E A vezes 0, essa continha aqui vai dar 0. Então, f de 0 vai dar B. Em outras palavras, você coloca x na função para você achar os valores de y. Então, esse ponto seu aqui agora, ó, vai ser dado pelo ponto 0, B. Ou seja, quando o x é 0, o seu y é B. Tá? Então, é importante você saber que o seu B ele vai falar aonde a função corta o eixo y. Perceba que nesse caso aqui, a nossa reta corta o eixo y aqui. Ó. Então, esse aqui é o valor do meu B. Tá? E aí agora vamos fazer um paralelo aqui agora. Ó. Já sei como é que acha o B. Essa reta aqui é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Então, já sei que o meu A é positivo. Ela corta o eixo y no B. O eixo y que não está acima da origem. Então, eu posso concluir também aqui que o meu B é positivo. Tá? Vamos analisar essa outra situação agora aqui. Ó. Tem aqui o eixo x e o eixo y. Estou fazendo um esboço aqui do gráfico. Tá? Estou sem régua. Então, vamos supor que ó, eu tenho agora aqui esse gráfico. É uma reta, ela é decrescente. Tá? Ó, se ela é decrescente, eu posso falar que o meu A é negativo. Tá? Essa reta corta o eixo y, corta nesse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto aqui é o B. O meu B não está abaixo da origem? Então, eu posso afirmar agora aqui que o meu B é negativo. Então, é muito importante você analisar o gráfico e saber informar para a gente aqui qual que é o sinal do A e qual que é o sinal do B, tá? E aí daqui a pouquinho eu vou ensinar para você aqui como é que faz para descobrir quais são os valores do A e o valor do B, correto? O valor do A e o valor do B, tá? Ou seja, os valores de A e B. Bom, raiz da função, tá? Chama-se raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau, dado por f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero, o número real x tal que. Bom, a raiz da função é um número que eu estou procurando x, que faz com que a minha função seja exatamente igual a zero, ou seja, quando nós introduzimos aqui o conceito de função, eu falei para vocês que eu vou substituir x para eu achar y, tá? Então, raiz ou zero da função nada mais é do que o valor de x que anula a função, ou seja, que faz com que a minha função seja igual a zero. Então, para você descobrir quem que é a raiz da sua função, basta você pegar a sua função e sempre igualar ela a zero, tá? E aí você vai descobrir o valor de x. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho aqui a minha função, como eu quero achar a raiz dela, eu vou igualar ela a zero. Então, aqui vai ficar ó, ax mais b é igual a zero, e agora eu vou resolver aqui essa equação. Vou jogar o meu b para cá, que é positivo, negativo. Ax igual a menos b. O que está multiplicando vai passar para cá, dividindo. Então, aqui vai ficar menos b sobre a. Esse valor aqui que você vai encontrar, ele é chamado para a gente aqui de raiz ou zero da função. Tá? O que esse cara aqui faz? Ele é o valor que, se você substituir na função, vai fazer com que a sua continha aqui seja exatamente igual a zero. Então, é importante você também aqui ter entendido o que eu acabei de falar aqui para você, tá? Bom, guarde isso aí, ó. Zero ou raiz da função é a interseção do gráfico com o eixo x, ou seja,
menos b sobre a e 0. Então, vamos lembrar aqui, ó, os nossos pontos do plano cartesiano, ele tem valor de x e y, tá? Então, vamos lá. Quando y é 0, esse x aqui é chamado de raiz da função, tá? E quando o seu x é 0, é onde o gráfico corta o eixo y, tá? Então, toda vez que o eixo y for 0, você vai ter valor de x. E ter valor de x nada mais é do que raiz ou zero da função, tá? Então, raiz ou zero da função é o valor aonde o gráfico corta o eixo x. Se cortou o eixo x, o eixo y vale exatamente 0, tá? Bom, nós vamos falar agora aqui, ó, do esboço do gráfico da função polinomial do primeiro grau. Uma vez que eu já aprendi achar o valor do a, que é o coeficiente angular, inclinação ou declividade, já aprendi a achar o b, que é o coeficiente linear, e já aprendi a achar a raiz da função, eu vou trabalhar agora aqui com o gráfico, tá? Então, vamos lá. Seja a função f de r em r definida pela lei f de x igual a ax mais b, tá? Essa lei aqui representa para mim uma função afim, tá? Onde o a e o b pertencem aos números reais e o a diferente de 0. Para fazermos o esboço do gráfico, nós vamos proceder aqui da seguinte forma, tá? São etapas que vai te ajudar a fazer o gráfico. Primeira delas, nós vamos identificar os coeficientes a e b. Uma vez que eu identifiquei o coeficiente a, eu vou procurar saber o sinal dele. Se o a é positivo, a função é crescente. Se o a é negativo, a função é decrescente, tá? Depois, eu vou encontrar a interseção da reta com o eixo y. E quem é que define a interseção com o eixo y? O coeficiente linear b. Então, o meu b, ele vai falar onde que a minha reta vai cortar o eixo y, tá? E, por final, eu vou descobrir a interseção da reta com o eixo x. Aonde que a reta corta o eixo x? Ela corta o eixo x na raiz ou zero da função. E como é que eu faço para achar a raiz ou zero da função? Basta eu pegar a minha função e igualar ela a zero. Então, é muito importante, tal, que você saiba achar o a e o b. O a vai falar se a função é crescente ou decrescente. O b vai falar onde corta o eixo y. E como é que eu descubro onde corta o eixo x? Eu vou achar a raiz ou zero da função. Como é que eu faço isso? Basta pegar aqui a minha função e igualar ela a zero, tá? Bom, eu vou te apresentar agora aqui no GeoGebra as possibilidades de proceder aqui com alterações nos valores de A e B, de modo a obter aqui variações no gráfico, tá? Para você poder ir assimilar o que acontece com o gráfico quando eu altero os valores de A e B. Bom, pessoal, aqui eu tenho um programa, né, que é o GeoGebra, e no plano cartesiano, né, que é o eixo x e o eixo y, eu tenho representado aqui uma reta, né? E essa reta que você está vendo aqui na cor roxa, tá? Ela representa, na verdade, uma função polinomial do primeiro grau, também conhecida aí como função afim, tá? E eu falei com você na aula aqui de hoje que a função afim ela é representada da forma f de x igual a ax mais b, onde o a e o b são números reais, tá?
e por ela ser uma função afim, esse A meu aqui vai ser um A diferente de zero, tá? Comentei com vocês que o A ele é chamado de coeficiente angular, inclinação ou declividade, tá? E o B ele é falado aqui como coeficiente linear. O A, que é o coeficiente angular, ele vai determinar qual é o ângulo que a reta faz com o eixo X. Falei isso aqui com vocês na aula de hoje, né? E o B, que é o coeficiente linear, ele vai informar onde que a reta corta o eixo Y, tá? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou começar a variar o valor de A e de B para você ver o que acontece com o gráfico quando eu altero, na verdade, o valor do A e o valor do B, tá? Então, eu quero que você entenda aqui que o A, que é o coeficiente angular, e o B, que é o coeficiente linear, eles vão ser úteis quando aí você for trabalhar com o gráfico da sua função, tá? Que você for estudar aí o comportamento dela. Então, quando você olha aqui do lado, aqui, ó, eu tenho aqui os valores que eu vou colocar para A e valores aqui que eu vou colocar para B, tá? Então, perceba aqui ó, que o A é igual a 2 e o meu B é igual a 1. Então, essa função minha aqui, f de x igual a ax mais b, ela vai ficar escrita como sendo f de x igual a 2x mais 1. Porque aonde tem A aqui eu coloquei 2 e aonde tem B eu coloquei 1, tá? Então, agora, ó, o que eu quero que você fique antenado aqui agora, ó, é só no valor de A. Então, olha só aqui, ó, cliquei aqui no A. O A vale 2. Eu vou aumentar agora aqui o meu A para 3. E vamos ver o que acontece com a reta. Olha lá, ó. Teve alguma alteração na reta, tá? E aí perceba agora aqui ó, que a minha função, que era f de x igual a 2x mais 1, ela passou a ser f de x igual a 3x mais 1, tá? Vou continuar mudando o meu A agora aqui, ó. Vou aumentar ele para 4. E aí eu tenho a função 4x mais 1, tá? E quando eu aumento para 5, eu tenho a função aqui f de x igual a 5x mais 1, tá? Agora eu vou descer o meu A agora aqui, ó, até voltar no 1. Então aqui, ó, 5. A minha reta agora, ó, 4, 3, 2, 1, tá? Então, de novo aqui, olha, quando eu vou aumentando o valor do A, tá? O que eu espero aqui que você entenda é que essa reta, tá, ó, ela vai ficando cada vez mais crescente. Então, perceba aqui, ó, essa reta minha aqui de roxo, ela é uma reta crescente. Por que ela é crescente? Quando eu aumento os valores de x, os meus valores de y aumentam, tá? E aí perceba, ó, quanto maior é o valor do A, mais crescente ela fica. Em outras palavras, quanto maior o valor do A, maior é a inclinação da reta, tá? E aí você vai perceber que quando o meu A ele é positivo, a minha reta ela é uma reta crescente, tá? E aí agora, de forma análoga, eu vou fazer o meu A agora ficar negativo. Tá? Então perceba agora que, olha, quando o meu A é menos 5, eu tenho uma reta agora aqui decrescente. Por quê? Quando eu aumento o valor de x, o meu y diminui. Tá? Então ela é decrescente. Então o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Vou passar para menos 4. Ela continua decrescente. Quando eu coloco menos 3, ela fica decrescente. Menos 2 e menos 1. Tá? Agora é lógico, pessoal. Quanto mais negativo é o meu coeficiente angular, mais decrescente é a minha reta. Então perceba aqui, ó, quando A é menos 1, ela é decrescente. Quando eu coloco A igual a menos 2, ela ficou mais decrescente ainda, ó, tá? Menos 3, mais decrescente, menos 4, menos 5. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó, qual que é o papel do A? Ele informa qual é o ângulo que a reta forma com o eixo X. Em outras palavras, ele é a inclinação da reta, tá? Então, o seu A, ele vai falar para a gente se a reta é crescente ou se a reta é decrescente.
Então, você vai guardar agora aqui para mim aqui, ó. Quando A é positivo, a reta é crescente. Quando A é negativo, a reta é decrescente, tá? E aí daqui a pouquinho eu vou te falar para você o que acontece quando A não for nem positivo nem negativo, tá? Então você vai guardar aí, ó, o papel do A, que é o coeficiente angular, é informar se a reta é crescente ou se a reta é decrescente, tá? Agora, ó, eu quero que você olhe agora aqui para o B, tá? O meu B aqui é igual a 1. Então, eu tenho a minha função f de x igual a 2x mais 1. Então, aonde tem b aqui, eu coloquei 1. Tá? Agora, ó, eu vou fazer o meu b aqui igual a 2. E vamos ver o que acontece com o meu gráfico ali. Ó. Olha lá, ó. Meu b agora é igual a 2. Então, eu tenho a função 2x mais 2. Tá? Quando eu faço b igual a 3, eu vou ter a função 2x mais 3. E o meu gráfico, na verdade, aqui, ele sofreu uma alteração, tá? Quando eu faço b igual a 4, eu vou ter 2x mais 4. E quando eu faço b igual a 5, 2x mais 5. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó. Quando eu vou variando o valor de b, tá, ó, o meu gráfico sofre uma alteração. E a alteração aqui é o seguinte, ó. Olha aqui quando b é 1. A minha reta, ela corta o eixo y, tá? E corta exatamente no valor igual a 1. Quando eu coloco esse b meu aqui igual a 2, ó, a minha reta corta o eixo y no ponto igual a 2, tá? Quando o meu b é igual a 3, ela vai cortar no ponto igual a 3. Quando for 4, vai cortar no ponto igual a 4. E quando for 5, corta no ponto igual a 5, tá? Então, são os valores de B, eles servem para informar onde a reta corta o eixo Y, tá? Vou colocar agora aqui o meu B igual a 0. Se eu coloco o meu B igual a 0, a minha reta vai cortar o eixo Y no ponto igual a 0, tá? E aí é lógico, ó, de forma análoga, faço meu B igual a menos 1. Ela vai cortar o eixo Y no menos 1. B igual a menos 2 vai cortar no menos 2. B igual a menos 3 corta no menos 3. E no B igual a menos 4, ela vai cortar no menos 4. Tá? Então, recapitulando, o A, coeficiente angular. Se é positivo, a reta é crescente. Se é negativo, a reta é decrescente. O meu B, coeficiente linear, ele serve para informar aonde a reta vai cortar o eixo Y, tá? Então, esse aqui são os casos da minha função afim, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui agora, ó, é trabalhar com você o caso particular. Qual o caso particular? Falei com vocês aqui durante a aula que existe um caso particular da função afim quando o meu b é igual a 0, tá? Se o meu b for igual a 0, a minha função afim, ela recebe o nome de função linear, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Do mesmo jeito, ó. Quando eu vou aumentando o valor de A, tá? A minha função vai ficando crescente, tá? Ó? E sendo ele positivo, a função fica crescente, tá? E agora, se ele for negativo, a minha função vai ficar decrescente, tá? Então, é muito importante você saber que a função linear, tá? Que é um caso particular da função afim, ela sempre vai passar na origem do plano cartesiano, que é no ponto 0, 0, tá? Agora, por que ela vai passar no ponto 0, 0? Porque, na verdade, o meu b é igual a 0. Uma vez que o b é igual a 0, é onde a função vai cortar o eixo y, tá? Então, a função linear é um caso particular da função afim, onde o b é igual a 0. E a função linear, ela vai cortar o eixo y no ponto 0, tá? Bom, na função linear, eu falei com vocês que existe uma função lá muito importante para a gente, que ela é chamada de função identidade, tá? A função identidade é a função f de x igual a x.
Por que ela é chamada de identidade? Tá? Ela vai pegar o próprio valor de x e associar ao seu valor idêntico a y. Em outras palavras aqui, ó, quando x é 1, ó, ele vai estar associado ao y de 1, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui, ó, ponto A, tá? Esse ponto A que você está vendo aqui, que, ó, ele tem coordenadas 1 e 1, ou seja, quando o x é 1, o y é 1. Quando eu pego esse ponto aqui B, ó, quando o x é 2, o y é 2, tá? Se eu pego esse ponto agora aqui, ó, quando o x é 3, o y é 3. Então, por isso que ela recebe o nome de função identidade. Isso também vale para a parte aqui negativa, tá? Ó, quando o x é menos 1, o y é menos 1. Se o meu x aqui for menos 3, o y é menos 3. Se o x for menos 2, o y é menos 2, tá? Então, a função identidade, tá? Ela é uma função linear. E aí, lembrando nossos quadrantes, eu tenho aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A função identidade, ela divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante ao meio. Em outras palavras, ela é chamada de bissetriz, tá? O primeiro quadrante, ele tem um ângulo aqui de 90 graus, então vai ficar 45 graus abaixo, 45 graus acima, tá? Então, a função identidade, com uma função muito importante para a gente, você não pode esquecer dela, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, eu quero que você guarde agora aqui o seguinte, ó, o meu coeficiente angular, A, é para falar se a reta é crescente ou decrescente. O meu coeficiente linear, B, é para mostrar onde a função corta o eixo y, tá? Então, guardo isso aí para a gente, ó. Quando o coeficiente angular, que é o A, é positivo, a função é crescente. Quando ele é negativo, a função é decrescente, tá? E aí agora vem uma pergunta agora aqui que a gente geralmente faz. Bom, professor, você está me falando aqui, ó, quando o A é positivo e quando o A é negativo. Eu já entendi. Quando o A é positivo, a função é crescente, tá? E quando o A é negativo, a função é decrescente. Mas quando o A não for nem positivo nem negativo? Quando o A não for nem positivo nem negativo, você está falando para mim que o meu A é zero. Se o meu A é zero, a função não é nem crescente nem decrescente. A gente fala que a função é constante. Então, o gráfico dela vai ser uma reta paralela ao eixo x. E aonde que essa reta vai cortar o eixo y? Vai cortar exatamente no valor do b, que é o coeficiente linear. Então, perceba aqui, ó, o meu a é 0 e o meu b é igual a 3. Eu tenho uma reta aqui paralela ao eixo x, que passa exatamente no ponto y igual a 3. E aí, se eu fizer agora que o meu b é igual a 4, ó, a minha função vai ser arrebatada para cima. Tá? Ó? Então, tá lá aqui, ó. Ela vai passar agora no 4. Se eu jogar mais uma ponto aqui para cima, o b é igual a 5, ela vai passar no 5. Tá? E agora eu vou fazer aqui, ó, b é igual a 4, ela passa no 4. b é igual a 3, passa no 3. b é igual a 2, passa no 2. b é igual a 1, passa no 1. Tá? E se eu fizer aqui b é igual a 0... Tá? Uma vez que o A é igual a 0, a minha reta vai coincidir com o eixo x. B igual a menos 1 vai passar no menos 1, B igual a menos 2 passa no menos 2. De forma análoga, acontece para o menos 3 e o menos 4. Tá? Então, guarda isso aí. Ó. Sempre que o A for positivo, função crescente, A negativo, função decrescente. Se o A for igual a 0, a função é constante. Tá? E aí agora o b, que é o coeficiente linear, ele serve para falar para a gente aonde a função vai cortar o eixo y. Espero aí que você tenha acompanhado essa análise gráfica aqui que eu te mostrei, e isso aqui vai ser muito útil para a gente quando for fazer gráfico de função. Ok?
Observação, né? Conforme mostrado então aí para vocês aí no GeoGebra, a primeira observação, a função identidade f de x igual a x, ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então eu tenho aqui, ó, o primeiro quadrante e tenho aqui o terceiro quadrante. E aí você vai ver que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó, eles foram divididos aos meios. Então, como é que era 90 graus? Eu tenho aqui 45 graus e aqui 45 graus, tá? Então, essa função aqui, f de x igual a x, que é a função identidade, ela é muito importante para a gente aí nos nossos estudos posteriores, que nós vamos aí trabalhar com função. A outra observação aqui que eu falei com vocês é quando eu tenho uma função definida pela lei f de x igual a ax mais b, tá? Que quando nessa função f de x igual a ax mais b, eu tenho aqui o meu a igual a zero, tá? Então perceba o seguinte, ó, quando o meu a é positivo, a minha função ela é crescente. Quando o meu a é negativo, a minha função é decrescente. Então, daqui eu concluo o seguinte, ó, quando o meu a for igual a zero, a minha função não é nem crescente nem decrescente. Ela é chamada para a gente aqui de função constante. Tá? E uma vez que a função é constante, o gráfico dela vai ser um gráfico paralelo ao eixo x. E quem vai definir aonde ela corta é o meu b. Então, quando eu olho esse gráfico aqui, ó, como ele não é nem crescente nem crescente, eu sei que esse gráfico aqui, ó, é uma reta, então ele é da forma ax mais b, tá? Como ele não é nem crescente nem decrescente, o meu a aqui vale zero, tá? E o meu b, aonde que a reta corta o eixo y? No ponto igual a 2. Então essa função aqui nada mais é do que a função f de x igual a 2, tá? De forma análoga, aqui eu tenho uma reta. Se eu tenho uma reta, o gráfico dela é uma função ax mais b. Essa reta é crescente e decrescente? Não. Então, meu a aqui vale zero. Então, essa função minha aqui, ó, f de x é igual. Aonde que a função corta o eixo y? Corta o eixo y no ponto igual a menos 3. Então, esse gráfico aqui representa uma função constante, f de x igual a menos 3. Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos que vão aí tratar do assunto que foi abordado na aula de hoje. Bom, construa o esboço do gráfico da função f de r em r, definida pela lei f de x igual a 2x mais 3. Então, foi dado para a gente aqui, ó, a função f de x igual a 2x mais 3, tá? Eu sei que essa função f de x igual a 2x mais 3, ela é uma função que representa a função f de x igual a ax mais b. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um comparativo. E vou tentar aqui achar o valor do a e o valor do b. O meu a é o que multiplica x. Então, eu concluo aqui que o meu a aqui é igual a 2. Tá? O meu b, ele é o termo independente, tá? Que é o coeficiente linear, que nesse caso aqui vai ser igual a 3. Tá? Uma vez que eu já achei o valor do a e do b, eu vou analisar agora aqui o sinal do a. O meu a, ele é positivo, então eu concluo aqui, ó, que a minha função, ela vai ser uma função crescente, tá? O meu b, ele vai informar onde a reta corta o eixo y. Agora falta eu descobrir aonde que a minha reta vai cortar o eixo x. E descobrir aonde que a reta corta o eixo x, nada mais é do que achar a raiz da função. E para eu achar a raiz da função, basta eu pegar a minha função f de x e igualar ela a zero. Quem é a minha função f de x? 2x mais 3 igual a zero. Vou isolar agora aqui o x. Ó. Então, vai ficar 2x igual a menos 3. O que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, aqui vai ficar menos 3 sobre 2. E menos 3 sobre 2 nada mais é do que a raiz da minha função.
tá? Uma vez que eu já descobri aonde a função corta o eixo x, o eixo y, e se ela é crescente ou decrescente, eu consigo fazer o gráfico da minha função, que é um esboço, tá? Então, vou chegar agora aqui, ó, vou traçar aqui, ó, o eixo x, tentar caprichar aqui, né, ó, sem régua aqui. O ideal aqui é usar uma régua, né, quando você for fazer o gráfico. Então, o que eu tenho aqui, ó, o eixo x, e aqui eu tenho o eixo y, tá? Então, vamos lá. A minha reta vai cortar o eixo y no ponto igual a 3, que é positivo, tá? Ó, aqui em cima. Vai cortar o eixo x na parte negativa. Então, ela vai passar aqui, ó, na parte negativa e vai cortar o eixo y na parte positiva, tá? E a minha função ela é crescente. Então, juntando aqui essas três informações, a única coisa que pode acontecer para o meu gráfico é uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, no meu eixo x, o eixo x aqui vai valer menos 3 meios. Esse pontinho aqui é o eixo y, o meu eixo y vai valer 3. Então, aqui eu tenho o gráfico, tá? Um esboço do gráfico da função f de x. Quem que é a função f de x? 2x mais 3. Ela é crescente, corta o eixo x e corta o eixo y. Segundo exemplo, faça o esboço do gráfico da função definida pela lei f de x igual a menos 3x menos 2. De forma análoga, né? Ó, vou chegar aqui, ó, pegar a minha função f de x, menos 3x menos 2, vou descobrir quem que é o meu a e quem que é o meu b. Tenho aqui que o meu a igual a menos 3, tá? E tenho aqui que o meu b igual a menos 2. Então, o a é o que multiplica x e o b é o que não multiplica x. Uma vez que eu já sei quem que é o a e quem que é o b, eu vou agora escrever aqui a função de cada um. O meu a ele é negativo, então agora eu vou ter uma função aqui que é decrescente. O meu b é para falar onde corta o eixo y. Falta achar agora aqui aonde a função corta o eixo x, que nada mais é do que a raiz da função. Então, agora eu vou pegar aqui a minha função f de x e vou igualá-la a zero. Então, aqui vai ficar, ó, menos 3x menos 2 igual a zero. Vou isolar agora aqui o x. Menos 3x é igual a 2. Multiplico aqui agora por menos 1. Vou ter aqui a seguinte continha, ó, 3x igual a menos 2. Que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Menos 2 dividido por 3. Então, esse valor aqui, ele é chamado de raiz da função. Novamente, vou chegar aqui agora e fazer um esboço do meu gráfico, tá? Vou colocar aqui, ó, o eixo x e vou colocar aqui o eixo y, tá? A raiz da minha função, tá? Ela é um valor negativo. A raiz no meu eixo x, então vai cortar o eixo x aqui na parte negativa. O meu b, que é o eixo y, é negativo. Então ela vai cortar o eixo y na parte negativa. E a minha função ela é uma função decrescente. Então agora o meu gráfico vai ficar algo do tipo assim, ó. Olha lá, ó. Então, esse aqui, ó, é a raiz, que é o eixo x. Quanto que vale a minha raiz? Menos 2/3. E esse ponto aqui é o eixo y, que é determinado pelo meu b, que nesse caso aqui vale menos 2. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução aqui desses dois exemplos que tratam aí da construção do gráfico de uma função.
Bom, espero aí que você tenha acompanhado a resolução dos exercícios, o conteúdo da aula. Aqui está a nossa referência bibliográfica. Desejo aí a vocês bons estudos. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.